Seja bem-vindo a mais um estudo da Escola dos Profetas. E hoje nós estaremos estudando a respeito do tema o dom de profecia. Então, nós daremos continuidade ao trabalho que fazemos aqui na TV Conectados com Deus, onde abordamos diversos temas importantes que diz respeito às nossas doutrinas, à nossa fé. E hoje, então, conforme mencionado, trabalharemos a respeito do dom de profecia. Eu quero inicialmente ler um texto na Palavra de Deus, que é o texto básico do estudo que abordaremos hoje. Então, ele está registrado no livro dos Atos, capítulo 3, versículo 21. Atos 3, 21 diz assim: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então a palavra de Deus diz aqui que todas as coisas deveriam ser contidas, deveriam ser seguradas, vamos dizer assim, até que todas as coisas fossem restauradas. Mas que coisas essas que deveriam ser restauradas? A partir de que momento houve esse trabalho pleno para a restauração de todas as coisas? Nós temos um período marcante no Adventismo, que é o ano de 1844. Esse ano marca o início do tempo da restauração de todas as coisas que o Senhor falou pela boca dos profetas. E existem várias doutrinas ou vários pontos restaurados aí. Por exemplo, a restauração da doutrina do santuário. Aí é um período também do surgimento da igreja remanescente, a restauração do dom de profecia, que é o assunto que nós abordaremos, a proclamação da tríplice mensagem angélica, o início do juízo investigativo, o começo do assinalamento dos 144 mil, a reforma de saúde, a lei de Deus, a santificação do sábado e a restauração das demais verdades. Então, o período de 1844 marca o início da restauração destes pontos importantes. Então, 1844 é o fim dos 2.300 anos relatados na profecia bíblica. Então, é o início do período onde surge a igreja remanescente e há também a restauração do dom de profecia. Qual foi a característica notada ou vista na igreja nos últimos dias? Que característica foi vista na igreja remanescente nos últimos dias? A palavra de Deus diz assim, lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Esse texto vai mostrar a característica do remanescente. Diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Então, o dragão irou-se contra a mulher. Aqui falando de Satanás, irado contra a igreja, e diz que foi fazer guerra aos demais filhos, ao resto da sua semente. Outra tradução diz assim, ao remanescente. E a característica desse remanescente é que eles eram guardadores dos mandamentos e mantinham o testemunho de Jesus. Então, quando fala da guarda dos mandamentos, aqui se refere aos 10 mandamentos, registrados em Êxodo capítulo 20. Agora, o que é esse testemunho de Jesus? Aqui diz que eles têm o testemunho de Jesus Cristo. O que seria esse testemunho de Jesus?
Apocalipse capítulo 19, verso 10. Diz assim: Então me lancei aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Olha, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, o espírito de profecia. Então, aqui no momento que João foi adorar o anjo que trouxe a mensagem, ele disse: Olha, não faça isso, porque eu sou conservo teu, mas adora a Deus, que tem, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Testemunho de Jesus e adora a Deus. Ele diz, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, veja aí que nós temos a explicação do que seria o testemunho de Jesus. É o espírito de profecia. Mas hoje, infelizmente, a ênfase dada na igreja pós-moderna é diferente. Então, hoje se crê em outros aspectos com respeito ao espírito da profecia, ou se dá muita ênfase, por exemplo, a dons de línguas, mas só que de uma forma distorcida e não aquela semelhante, não aquela do tempo dos apóstolos. Então a ênfase hoje acaba sendo outra, mas o dom de profecia, então ele deve ser devidamente entendido em nossos dias. Então, desde quando existe esse dom de profecia e qual a importância dele para a igreja remanescente? Então, no princípio, como era o sistema de comunicação? Como que Deus se comunicava com o ser humano? Então, antes do pecado, a comunicação era face a face. Então, antes do pecado, o Criador vinha conversar ali com o casal. Então, era direta a comunicação. Depois do pecado, então, acabou perdendo essa comunicação. Após o pecado, o homem passa a comunicar-se por outros meios. Aí vem a comunicação através dos anjos, lá no tempo do santuário, com Urim e Tumim, que eram aquelas pedras que ficavam na veste do sumo sacerdote. Então a comunicação era ali. Por meio da natureza, pela palavra de Deus, pela Bíblia, o próprio Jesus, por meio da consciência, né, por meio do Espírito Santo agindo na consciência, comunica-se com o homem. E também não poderíamos deixar de mencionar que os profetas, os instrumentos humanos, foram utilizados como meios de comunicação de Deus. Deus usou a palavra por meio dos profetas. Isso está confirmado no livro do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7. Diz assim: certamente o Senhor Jeová, o Senhor Deus, né, o Senhor Jeová, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então temos a confirmação aí de que uma forma de comunicação especial que Deus utilizou era revelar-se através dos seus profetas, inspirar os seus mensageiros para trazer a mensagem à igreja. Então, na Bíblia, o profeta era alguém que comunicava-se com Deus, era alguém que recebia as instruções de Deus e transmitia para o povo. A palavra profeta, usada no Antigo Testamento, ela significava porta-voz de Deus, ou porta-voz, alguém apontado por Deus. Existe uma outra tradução que coloca profeta como um vidente, ou seja, ele recebia uma mensagem divina, ele via alguma coisa e transmitia a quem deveria ser destinada essa mensagem.
Já olhando para o Novo Testamento, os profetas tinham objetivos muito específicos. Eles desempenharam um papel importante na fundação da igreja, em auxiliar no processo missionário da igreja, edificar e promover a unidade da igreja e também a confirmar a fé em tempos de controvérsias. Através dos séculos, o dom profético seguiu através da igreja. Então, o dom profético ele seguiu ao longo dos tempos, lá nos períodos antigos, já no período dos patriarcas, Enoque, Noé e assim por diante, no período do Êxodo, Moisés, período dos juízes, Débora, Samuel, no período dos reis, teve um profeta Samuel, né, no início do período dos reis, teve o profeta Natã, o profeta Gade. Então, eles surgem aí nesse contexto histórico. Até depois que o reino de Israel foi dividido, que ficou o reino do norte, o reino do sul, ali o reino de Israel, que era o reino do norte. Então, ali teve Aías, Jeú, Micaías, Elias, Eliseu, Jonas, Oséias, Amós, Obed, então foram profetas. Já no reino ali do sul, reino de Judá, então teve Simaías, Ido, Azarias, Anani, Isaías, Miqueias, Abacuque, Naum, Sofonias, Joel e Jeremias. Então veja que existiram vários profetas nesse período dos reis, especificamente do reino dividido. No período de cativeiro, depois que o povo foi levado cativo, nós tivemos profetas Daniel e Ezequiel. No período da restauração de Jerusalém, agora do retorno do cativeiro, tivemos Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas depois desse período de restauração até a era apostólica, existia um período que nós chamamos de período de silêncio profético. Não houve, ali não temos informações de profetas nesse período. E aí nós vamos para a era apostólica, tivemos Simeão, Ana, João Batista, Jesus Cristo, né? Tivemos Judas e Silas, as filhas de Filipe e Ágabo. Então aparecem ali esse dom, o dom de profecia é manifestado ali nesse período da Igreja Apostólica. Mas aí, novamente, esse dom ele é removido no período da supremacia papal. Então, no período lá mencionado em Daniel 7, então ocorreu um período de supremacia papal. Então, esse dom ele foi removido. E foi revelado através do profeta Joel que nos últimos dias esse dom seria restaurado. Veja o que diz Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versos 28 a 31. Vamos ler esse texto, por favor. Diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, nas palavras de Joel, então haveria a restauração desse dom. Então diz que naqueles dias, apontando para o futuro, Joel apontando para o futuro, o Espírito seria derramado e haveria então esses acontecimentos sobrenaturais, aconteceria diversas coisas com as pessoas e também na natureza e em tudo ao redor. Então, uma das maneiras que Deus se comunica com o profeta é através de sonhos e visões. No texto que nós lemos anteriormente, fala lá, os filhos profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões.
Então, essa é uma das formas da comunicação, através de sonhos e visões. Por exemplo, lá em Números, capítulo 12, verso 6, está escrito assim: E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos, falarei com ele. Isso aqui é aquele episódio que houve ali um problema entre Miriam, Arão e Moisés. Eles questionaram a liderança de Moisés e aí Deus se comunicou com eles. Em um momento do diálogo de Deus para com Miriam e Arão, Deus disse isso. Então, ouve as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, me farei conhecer, e em sonhos falarei com ele. Então, nesta parte desse diálogo, mostra uma confirmação da forma que Deus se comunica com os seus profetas, por meio de visões ou sonhos. Agora, será que todo sonho e visão vem de Deus? O que você acha? Será que todos os sonhos e visões vêm do Senhor? Bom, sonhar é uma coisa bem comum para todos nós, não é mesmo? Cientificamente, as pessoas sonham, diz a ciência que as pessoas sonham todas as noites. Só que por vários fatores, muitos não conseguem se lembrar desses sonhos. É o meu caso. Eu não consigo. Eu sinto que eu sonhei quando eu acordo. Eu entendo que eu sonhei, mas eu não consigo lembrar de nada. Então, há pessoas, por exemplo, que narram com detalhes um sonho. Outras não lembram de nada. Então, sonhar é algo comum. Diz que até os animais sonham também. Agora, infelizmente, também algumas pessoas sonham por questão de intemperança. Então, sofrem pesadelos por conta da intemperança à noite e depois acabam dizendo que aquilo é uma revelação de Deus, quando na realidade é um pesadelo por conta da intemperança. Mas, enfim, a palavra de Deus alerta com respeito aos falsos profetas, aqueles que trazem falsos sonhos ou visões. João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 1, as seguintes palavras: Amados, não creiam em qualquer espírito. Veja aí a advertência. Essa advertência de João, ela é tão atual como foi para os seus dias. Diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então aqui João fala que existem falsos profetas que têm se espalhado e a igreja deve tomar cuidado. Jesus também alertou a igreja, está registrado por Mateus no capítulo 7, verso 15, diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Por seus frutos os conhecereis. Jesus aqui deixou as pistas para entendermos quando é um verdadeiro e quando é um falso profeta. Então, o falso profeta, ele tem uma aparência de ovelha, é um lobo disfarçado em ovelha. Mas ele coloca assim, o Senhor Jesus coloca assim, pelos seus frutos os conhecereis. Então aí está uma dica muito importante de como conhecer o verdadeiro profeta. Pelos seus frutos eles são conhecidos. Então ele alerta a respeito dos falsos profetas. E ele diz, olha, pelos seus frutos eles serão conhecidos. Será que um falso profeta produzirá os frutos do Espírito
registrados na palavra de Deus, você sabe quais são ou qual é o fruto do Espírito? A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É como se fosse um fruto com vários gomos. Então, cada gomo é essas características que eu acabei de mencionar. Então, se o profeta tem essas características, então ele poderá ser um verdadeiro profeta. Outras coisas importantes também com respeito à vida do verdadeiro profeta. Então, as suas profecias, elas precisam se cumprir. Então, o verdadeiro profeta, aquilo que ele predisse acontece. O verdadeiro profeta, ele é convertido, ele leva uma vida digna. Outra característica, ele fala de acordo com a palavra de Deus e ele respeita a lei de Deus. O profeta verdadeiro, ele precisa honrar também o Santo Sábado. O verdadeiro profeta confessa que Cristo veio em carne e também o verdadeiro profeta prepara o povo para a volta de Jesus. Além disso, além destas coisas importantes, também existem algumas atitudes, alguns fenômenos físicos durante as suas visões. São relatados vários casos dos profetas em momentos de visão. Eles perdem as suas forças físicas, como aconteceu com Daniel, recebe força sobrenatural, eles mantêm os olhos sempre abertos, ele não respira e fala sem respirar, a língua dele é controlada pelo Senhor e ele não tem consciência daquilo que o cerca. Então, são alguns fenômenos físicos durante a visão. Então, a inspiração profética acaba produzindo diversos estilos literários também na escrita. Então, existem aqueles que se valeram também de assistentes na hora da redação para escrever, eles iam falando aquilo que eles viam e as pessoas iam escrevendo e assim por diante. A inspiração no livro Primeiro Mensagens Escolhidas, no primeiro volume do livro Mensagens Escolhidas, página 21, diz assim: não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que foram. A inspiração não atua nas palavras dos homens ou nas suas expressões, mas no próprio homem, que sob a influência do Espírito Santo é possuído de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa. A mente divina, bem como sua vontade, é combinada com a mente e vontade humanas. Assim, as declarações do homem são a palavra de Deus. Então, veja só que interessante esse texto. Então, homens foram inspirados por Deus. Então, homens receberam uma influência do Espírito Santo. Seus pensamentos foram possuídos do Espírito Santo. Então, as próprias palavras do homem, ou a sua própria inspiração, ela não aparece aqui, mas é a inspiração do Espírito Santo. As suas expressões próprias, cotidianas, elas não aparecem aqui, mas são influenciadas pelo Espírito humano, pelo Espírito Santo, digo. E ele é possuído por esse tipo de pensamento. Então, ele não tem, não é apresentado um pensamento individualista, mas é um pensamento divino. Aí Deus expressa a sua vontade, na vontade humana, na mente humana,
E aí as pessoas escrevem. E além dos escritores da Bíblia, será que existiram outros profetas? Nós mencionamos aqui os escritores dos livros da Bíblia, mas será que existiram outros além destes? Nós podemos ver que, bom, primeiramente, além de homens, foram profetas, mulheres, existiram mulheres profetisas também. Então, nós já falamos nomes de alguns homens, a maior parte foram homens, que nós mencionamos algumas mulheres. Por exemplo, podemos mencionar novamente Miriam, Débora, Ana, as filhas de Filipe. Então, nós temos algumas profetisas também. E quando foi prometido o dom de profecia à igreja nos últimos dias, Deus escolheu também alguns instrumentos. A princípio foram homens, mas eles recusaram, e uma mulher aceitou esse chamado. E esse dom, ele deveria ser um sinal distintivo do povo de Deus nos últimos dias. Então, o povo do advento, o povo remanescente, o povo dos últimos dias, ele crê na inspiração, crê no dom que Ellen White recebeu. Então, como mensageira do Senhor, os seus escritos são uma fonte de verdade que nos trazem conforto, guia, instrução e correção. O objetivo dos escritos de Ellen White não é adicionar alguma coisa à Bíblia, não é substituir a Bíblia. Mas o objetivo dos escritos inspirados de Ellen White são motivar ao estudo da Bíblia. Tanto que nós temos um texto que ela escreveu que retrata bem isso que eu acabei de falar. No livro Primeiros Escritos, na página 78, Ellen White escreveu assim: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus, como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Perceberam aí que os escritos inspirados, ela menciona que os seus escritos não são assim uma verdade nova, não é algo que tira o foco da Bíblia, não. Então ela diz, olha, o foco, a vossa fé, a vossa prática deve ser unicamente a Bíblia. E é por ela, pela palavra de Deus, é que nós seremos julgados. Então ela diz aqui, olha, os escritos não são uma nova regra de fé. Então os escritos do Espírito de Profecia são um conforto do seu povo e para corrigir aqueles que se desviam das verdades contidas na Bíblia. Esse era o seu objetivo. Agora, eu mencionei aí o nome de Ellen White, mas quem foi Ellen White? Você já ouviu falar? Ellen Gold White nasceu em 26 de novembro de 1827, em Gorham, Maine, e morreu em 16 de julho de 1915, na Califórnia, Estados Unidos. Desde dezembro de 1844, quando ela recebeu sua primeira visão, ela dedicou-se a escrever e a pregar, desenvolvendo esse ministério por cerca de 70 anos. Ellen White recebeu cerca de 2.000 visões e sonhos, 2.000 sonhos e visões. E da sua pena, vamos dizer assim, da sua caneta, foram produzidas mais de 100.000 páginas. Por exemplo, ela escreveu o livro Caminho a Cristo. Esse livro está disponível em mais de 100 idiomas. Existe uma versão,
mais recente, com o título Como Encontrar a Paz Interior, que é o mesmo livro Caminho a Cristo. Ellen White escreveu também o livro O Desejado de Todas as Nações. Você já leu? Você conhecia esse livro? Já leu alguma vez? Eu já li. É maravilhoso. O livro Desejado de Todas as Nações foi premiado com uma medalha de ouro no Congresso nos Estados Unidos como o melhor livro sobre a vida de Jesus. Tem um outro livro também que Ellen White escreveu chamado Educação. Ele foi classificado num congresso de professores nos Estados Unidos como o melhor livro sobre educação. Ellen White também escreveu sobre diversos assuntos. Ela escreveu sobre saúde, profecias, psicologia, questões culturais, etnolinguísticas. Ela falou sobre criacionismo, sobre a origem da vida, entre outros assuntos. Porém, o ponto principal, a ênfase principal de Ellen White era exaltar a Cristo e o seu grande sacrifício. Então, por que a igreja remanescente acredita em Ellen White como uma profetisa verdadeira? Porque nós cremos nos seus escritos como sendo inspirados. Porque Ellen White produziu frutos positivos em sua vida. Os seus ensinos estão em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Ela exalta a pessoa de Cristo. E as profecias dela se cumpriram. Então, ao longo do seu ministério, ela falou a respeito de várias coisas que iam acontecer e elas se cumpriram. Eu quero mencionar aqui um dos fatos. Eu vou ler o texto, à medida que eu ler, você vai analisando se tem algo familiar com esse texto que eu lerei. Está no livro Eventos Finais, livro que ela escreveu, Eventos Finais, página 99. Eu quero que você me acompanhe e tente se lembrar de algum acontecimento que ocorreu na nossa época, em anos atrás. Então ela escreveu assim, Eventos Finais, página 99. Diz assim: em relação à cidade de Nova York, eu sei somente que um dia os enormes edifícios serão lançados por terra. O cenário que passou diante de mim foi um alarme de fogo. Homens olhando para os magníficos e esplendorosos edifícios que supunham serem à prova de fogo. Mas esses edifícios estavam sendo consumidos pelo fogo, como se fossem feitos de piche. As máquinas e carros dos bombeiros não podiam fazer nada para deter a destruição. Os bombeiros não podiam usar suas máquinas para deterem a perda. Essas magníficas e fortíssimas estruturas estavam caindo sem haver jeito de salvá-las. Nem podemos imaginar quão assustadores serão as cenas do que vai acontecer. Então, você se lembrou de algo que aconteceu há anos atrás, no que diz respeito a essa profecia? Então, é impressionante a profecia que ela falou a respeito da cidade de Nova York, onde ela mostra um cenário onde edifícios enormes seriam lançados por terra. Vocês se lembram da queda das torres ali em Nova York? Então, ela falou isso cerca de 92 anos antes de acontecer. E, de fato, isso aconteceu. E ela mencionou a respeito dessas predições sobre Nova York em outros escritos que estão apenas em inglês. Muito bem, e agora, qual é o resultado da ausência
desse dom. Então, se não existir esse dom não for aceito pela igreja, qual é o resultado? Provérbios capítulo 29, verso 18. Veja o que o sábio escreveu. Não havendo profecia, o que acontece com o povo? Ele se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então o sábio disse que na ausência desse dom, não havendo a profecia, o povo se corrompe. Então, havendo a ausência desse dom, o povo fica sem guia, o povo se corrompe. Então, qual deve ser a nossa atitude para com a palavra profética? A resposta está na palavra de Deus, mais uma vez. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Veja aí que há segurança em crer no Senhor e crer na palavra inspirada. Essa é a segurança que nós temos para estes dias. Então, um dos pontos que devem ser restaurados nesses últimos dias, de fato, é o dom de profecia. E nós esperamos que você possa ter compreendido que isso é importante, que você possa ter compreendido hoje a importância de ouvir a palavra profética na Bíblia e também através dos escritos de Ellen White, que também foram inspirados por Deus. Então, que a nossa atitude para com a palavra profética seja uma atitude positiva. E claro, nós devemos pôr tudo à prova, como Paulo escreveu certa vez aos Tessalonicenses. Ele diz, ponde à prova e retende aquilo que é bom. Então devemos colocar à prova aquilo que nós ouvimos com respeito às profecias e reter aquilo que é bom. Mas sempre, sempre deve estar fundamentado na lei de Deus e na palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe a entendermos a importância do dom de profecia no período em que nós estamos vivendo, nesses últimos dias da história da humanidade. Que Deus assim abençoe a todos nós. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.